Nós cumprimentamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus. Convidamos agora a todos a fecharmos os nossos olhos, curvarmos as nossas frontes. Nós vamos iniciar este culto com um clamor ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, clamamos pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. E suplicamos, Senhor, nesta hora, o Teu perdão, a bênção da comunhão, e que o Senhor possa visitar cada vida que participa conosco deste culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre guarida nos corações. Manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, e que a nossa oração possa chegar ao trono da Tua graça, Senhor. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, porque já estamos na presença do Senhor e agora um dos nossos pastores vai fazer uma oração de intercessão ao Senhor. Senhor, nós intercedemos nesta hora, Deus, por aqueles que estão com as suas necessidades, Deus, que colocam diante do Senhor, Deus, neste culto de oração, tem pedido ao Senhor uma bênção e que o Senhor possa estar com os teus ouvidos inclinados, Deus, pronto para atender, e os teus filhos recebam, Senhor Deus, benefícios, Deus, desta bênção, da busca, da oração, e possam glorificar o teu nome pelas respostas concedidas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Agora nós vamos ter a transmissão de alguns sinais, alguns dons espirituais que o Senhor tem nos dado para este culto. Os dons espirituais são sinais da parte do Senhor. Nós servimos a um Deus que fala, que se revela, e Ele quer falar ao seu coração nessa noite. O Senhor Deus revelou um obreiro que tem 32 anos de idade. Ele está desempregado há 6 meses. Ele tem uma filha, adolescente, que está enferma e precisa de medicamentos, mas ele não tem recursos para comprá-lo. E não sabe o que fazer, pois também está faltando alimento
para o sustento da sua família. O Senhor Deus revela que vai enviar alguém para lhe socorrer e que em breve uma porta de emprego será aberta para ele. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus, porque nós estamos na presença de um Deus que conhece as necessidades dos corações. Nós vamos seguir louvando ao nome do Senhor. Como incenso, seja o levantar de minhas mãos como sacrifício da tarde. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Não me deixes caminhar sem ter tua presença, ó Senhor meu Deus. Só contigo irá minha presença para te fazer descansar. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. A minha voz quando a ti clamar. Agora vamos ter mais alguns dons, manifestações do Espírito Santo transmitidas da parte do Senhor para o seu coração. O Senhor revelou um casal que tem 2 filhas. Essa família está passando por dificuldades financeiras, chegando ao ponto de faltar alimento na despensa da casa. O varão foi demitido da empresa que trabalhava, pois houve redução no quadro de funcionários. Esse homem acha difícil voltar ao mercado de trabalho por causa da sua idade. O seu Deus revela para a família perseverar em oração, pois o Senhor enviará suprimento necessário para o lar e será aberta a porta de um emprego para o esposo. O Senhor revelou uma jovem que está aflita por causa de seu pai, que está enfermo, e os médicos disseram que a enfermidade é grave e ele foi enviado para casa para a família cuidar. Essa jovem está afastada da presença do Senhor. Uma amiga lhe enviou o link desse culto de oração e no momento da oração, com imposição de mãos, essa jovem pedirá para o Senhor ter misericórdia do seu pai e não permitir que ele parta sem salvação. O seu Deus dará a essa jovem uma bênção de profunda paz e ela fará o propósito de participar dos cultos presenciais. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos cantar mais um louvor em glorificação ao nome do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, é como o óleo precioso sobre o corpo
Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez vamos ter a transmissão de dons espirituais, sinais da parte do Senhor, de necessidades de vidas que estão acompanhando este culto. O Senhor revelou uma serva que tem 32 anos de idade e que tem estado enferma nestes dias, e isso tem tirado a sua comunhão com o Senhor. Mas durante este culto de oração, o Senhor irá visitar esta serva com poder e ela se aquebrantará profundamente, e a sua fé será renovada, e ela receberá uma bênção de cura. O Senhor Deus revela que essa cura será um sinal para a salvação de um familiar que ouvirá o testemunho dela. O Senhor revelou uma senhora que tem 32 anos de idade. Ela teve a sua primeira filha há 4 meses atrás. Na semana passada, a criança apresentou sintomas de grave enfermidade e, por esse motivo, essa senhora e o seu esposo têm vivido dias de tristeza. O Senhor Deus revela que já tem operado uma bênção de cura nessa criança e que os exames que já estão marcados para serem realizados confirmarão a cura operada pelo Senhor. E esse sinal será uma oportunidade para o casal se definir na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos agora ler a palavra do Senhor, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 31. E assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados, a palavra do Senhor nos relata algo maravilhoso, um acontecimento extraordinário, em que uma igreja que estava em oração, que estava em comunhão, pôde vivenciar, pôde experimentar. Queridos, ali estavam Pedro e João, servos do Senhor, testemunhando acerca da ação, do poder, da operação do Espírito Santo, que veio sobre a igreja naqueles dias, a igreja primitiva, como resultado de uma promessa da parte do Senhor. E o testemunho daqueles servos era de que o mesmo Deus que os batizou com o Espírito Santo, que desceu sobre a igreja em Pentecostes, havia se feito presente e curado um homem quando Pedro e João se dirigiam ao templo na hora da oração. Aquele homem era coxo e ele foi curado. E a palavra relata que diante daquele milagre, aquele homem, ele caminhou, ele saltou, ele glorificou ao nome do Senhor. E logo após, Pedro e João, eles foram colocados diante de questionamentos por aquela operação, por estarem falando no nome de Jesus, por estarem pregando a palavra do Senhor. Mas também eles testemunham ali naquela reunião, neste texto em que lemos, que o mesmo Deus que curou aquele coxo, que estava presente ali na hora da oração, era o Deus que os usou com autoridade, com poder e com graça, para diante daqueles questionamentos de religiosos que não tinham compromisso com a profecia, eles pudessem testemunhar daquilo que Deus estava fazendo, dos frutos da operação do Espírito Santo naqueles dias. Muito embora aqueles homens religiosos tenham chegado para Pedro e João e disseram: olha, vocês não podem falar mais no nome de Jesus. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar, de testemunhar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido. E quando Pedro e João chegam naquela reunião, diante da igreja do Senhor, eles contam este testemunho, aquilo que Deus havia feito, como Deus havia usado eles com graça e com poder. E o nome do Senhor ali foi grandemente glorificado naquela reunião. E a palavra fala que diante daquela glorificação, eles se colocaram em oração. E tendo orado,
A palavra diz que o lugar em que estavam se moveu e o Espírito Santo de forma gloriosa desceu sobre todos e eles anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Queridos, da mesma forma, nos nossos dias, a operação de Deus tem se feito presente numa obra que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio. Porque esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre aquela igreja primitiva, sobre aqueles servos do passado, ele está sobre nós. Ele opera nos nossos corações. Ele age no meio de uma igreja que está em comunhão. Pedro e João aqui indo ao templo na hora da oração simboliza a comunhão da igreja, a mesma comunhão que nos envolve, que nos faz estar reunidos aos pés do Senhor, porque esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria e o Senhor tem operado. Mediante a posição da igreja em comunhão, o Espírito Santo da mesma forma tem agido para levantar aqueles que estão cabisbaixos, tristes, cansados, com problemas na sua vida, com dificuldades, enfrentando lutas. Mas, queridos, este mesmo Espírito Santo também tem nos dado graça e poder para testemunhar que esse Jesus que está vivo no nosso meio, ele vai voltar. Ele vem buscar uma igreja que vai ser arrebatada, uma igreja que está orando, uma igreja que está em vigilância, uma igreja que tem testemunhado da parte do Senhor, dos atos gloriosos de justiça do Senhor, daquele que tem levantado o que está abatido. Queridos, a igreja do Senhor, ela a cada momento, ela confia, ela se coloca na posição, mesmo enfrentando oposições e dificuldades, porque a mesma dificuldade, a mesma oposição daqueles dias, ela se fez presente em toda a história da igreja e se faz ainda hoje. Aqueles homens disseram, aqueles religiosos disseram a Pedro e João, olha, vocês não podem falar no nome de Jesus. E hoje quantas lutas e dificuldades e situações têm se colocado à nossa frente para que não anunciemos a palavra do Senhor? Mas hoje essa porta se abriu. Hoje o Senhor te trouxe a este culto para participar conosco, porque da mesma forma que a igreja do Senhor esteve reunida naquele dia e algo maravilhoso aconteceu, hoje nós vamos orar neste culto e Deus, Ele vai operar os seus sinais, a sua bênção, a sua presença que é maravilhosa, porque nós servimos a um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares, que este sinal está chegando, que este culto está chegando para manifestar a sua graça e o seu poder. Naquele dia, eles se colocaram em oração e tendo orado, diz a palavra, moveu-se o lugar. Eles usaram a mesma arma que nós hoje usamos, o mesmo recurso da graça que nós temos, a oração. E tendo orado, moveu-se o lugar. A oração no Espírito, ela move todas as coisas, porque a eternidade de Deus, ela age em favor de uma igreja que está na comunhão do Senhor. Assim como Jonas orou dentro do ventre do peixe, do grande peixe, no mais profundo mar, e Deus o tirou dali para pregar a palavra, para anunciar. O mesmo Deus que ouviu a oração também de Paulo e Silas, quando estavam presos por amor ao Evangelho, e ali, quando oraram, quando louvaram, os alicerces da prisão se moveram, e eles foram libertos, e puderam testemunhar disso. É o Deus que hoje está movendo, por meio da oração da igreja, todas as coisas. E perguntamos aqui, qual o lugar que você está? Se você nessa noite está no lugar da tristeza, a oração da igreja no Espírito nessa noite vai te transportar ao lugar da alegria da salvação. Se você está no lugar do desânimo diante das provas, das lutas, a oração da igreja com o Espírito Santo que intercede por nós diante do Pai vai te levar ao lugar do ânimo, da saúde espiritual, da vida maravilhosa e abundante que há na presença do Senhor.
nós, vivendo, testemunhando dessa vida de oração, manifestando a cada dia, vendo a cada dia os sinais, as operações, as maravilhas do Senhor no nosso meio, nós testemunhamos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que age, que move tudo para que o servo dele esteja na posição que agrada a ele, possa falar e possa testemunhar, porque a ação do Espírito Santo na igreja nessa última hora nos dá poder para testemunhar. Poder para testemunhar que um Deus que levanta aquele que está abatido, que um Deus que age na vida da igreja, mesmo em meio às oposições e a tem a cada dia direcionado rumo à eternidade, é um Deus que está preparando um povo para habitar na eternidade, em Jerusalém eterna e celestial. Porque o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar e prepara a igreja para o arrebatamento. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam e foram cheios do Espírito Santo e anunciavam. Você vai poder testemunhar, você vai poder anunciar de um Deus que conhece o seu coração, que está agindo em seu favor nessa noite e que já está impondo as suas mãos eternas para agir na sua causa, para operar na sua necessidade. Que o Senhor vos abençoe com a sua palavra. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar mais um louvor. Eu sirvo um Deus que é tão bom para mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo, Ele é Rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo, Ele é Rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há, não há, não há. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos, como no texto em que lemos, orar pela sua vida, pela sua família. Coloque agora o seu coração diante do altar do Senhor. E se há a necessidade de uma intervenção do Senhor para mudar situações, Ele irá fazer nessa hora. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, nós clamamos
mais uma vez, confiados no poder e na virtude que há no sangue do Senhor Jesus. Senhor, que a tua mão de poder, tua mão eterna, se estenda sobre cada um, Senhor, que está conosco, que tem recebido essa palavra, e que a mesma manifestação da parte do Senhor, ó Deus, que ocorreu naquele dia, em que o teu Espírito Santo operou, agiu em favor daquela igreja, possa se fazer presente em cada lar, em cada família, em cada necessidade, Senhor, e que situações sejam mudadas, que, ó Deus, vitórias sejam decretadas, que bênçãos sejam derramadas, Senhor, para que todos nós possamos testemunhar de um Deus fiel que tem operado no meio de uma igreja, que tem professado que Jesus está vivo e que vai voltar para nos buscar. Senhor, nós oramos assim, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. E em teu nome dizemos, Senhor, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus, o grande, incondicional e eterno amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do teu Espírito Santo, repouse sobre todos vós, igreja fiel do Senhor, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o nosso culto está chegando ao final, mas temos ainda alguns avisos. Vai aparecer aí na tela agora alguns QR Codes que são importantes para que você que participou, que participa conosco nessa noite, possa acompanhar, possa ser assistido, possa participar, continuar participando da mesma bênção. Agora, na tela está aparecendo aqui um QR Code para atendimento daqueles que estão no exterior. Deus tem realizado uma obra, este culto, os cultos que são transmitidos pela Igreja Cristã Maranata têm chegado em todas as partes do mundo. E você que está no exterior, que necessita de uma assistência e que teve uma experiência neste culto ou qualquer outro culto transmitido por este canal, pode ali, né, nos deixar cientes daquilo que Deus operou e tem operado na sua vida. Também o QR Code com experiência para você que está aqui no Brasil, né? No Brasil, que assistiu este culto, quer partilhar da sua experiência, nos comunique, relate a sua experiência, aquilo que Deus realizou na sua vida. Também aí o 0800, que está aparecendo na tela, o 0800 707 3076, é o número que temos para prestar assistência, atendimento e oração a você que recebeu este link, que está conosco nesta hora, que deseja um atendimento específico, há uma necessidade no seu lar, na sua vida, um pastor estará ali à disposição para te atender, para te dar assistência, para orar com você. Amém? Assim nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.